Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso primeiro episódio, podcast, tendo o prazer aqui e a alegria de receber o pastor David Torres. Não adianta querer fazer suspense com podcast, né? Antes a pessoa já leu quem que é o convidado, já sabe, então não tem suspense com o nosso convidado. Está aqui o pastor David. Nós vamos conversar hoje sobre saúde emocional, sobre saúde mental, e a gente sabe o quanto que isso é importante. Então, por isso, esse convidado tão especial, nós estamos iniciando o nosso podcast hoje, nosso primeiro episódio, e estamos tendo aqui o privilégio de começarmos com o pastor David, que é psicólogo, é pastor, e nós estamos no mês para tratar desse assunto, que é o tempo agora que a gente vai conversar sobre saúde mental, saúde emocional. Então, bem-vindo, pastor David, que Deus te abençoe poderosamente nesse tempo e que seja um tempo especial, não só para nós, mas para quem estiver nos assistindo também. Pode se apresentar, pode Amém. ficar à vontade aí, pastor. Amém. Obrigado, pastor Fred, pelo convite. Uma honra poder estar participando do primeiro, né? Abrindo aí essa série desse instrumento que é uma bênção. Acredito que vai alcançar muitas pessoas, você que está nos assistindo. E nós pedimos a Deus, ao Espírito Santo, que seja Ele o instrumento de cura, de transformação, de mudança, para alcançar o seu coração, para que seja realmente relevante. E nós louvamos a Deus por essa ferramenta, parabéns pela Amém. Amém. iniciativa Obrigado. e que seja mesmo um instrumento poderoso de Deus, né? Não só para levar o evangelho no sentido religiosamente falando, mas o evangelho na sua completude, que é o evangelho que cura, que transforma, que sara a nossa saúde, Amém. a nossa vida mental, a nossa condição emocional, né? Amém. Então vamos começar por definição, pastor. Pastor David, como é que chama? Pastor, doutor, psicólogo? Doutor, Pode vamos chamar de doutor. David. Vamos lá então. Vamos começar pela definição. O que é saúde mental, saúde emocional? Qual que é a régua, assim, o gabarito para eu saber se eu tô bem ou não? Quando a gente fala de saúde e de medições, né, dessa condição, ela serve para toda e qualquer medição. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando de quê? Eu estou falando da condição como eu me relaciono com as minhas emoções. Então, como eu me relaciono com as minhas emoções? Isso vai ser a definição de saúde ou doença mental. Então, como eu encaro a minha vida, como eu encaro o meu dia a dia, como eu encaro os afetos que eu recebo o tempo todo em relação às relações interpessoais. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de algo direcionado e relacionado inteiramente com as relações interpessoais. Por quê? Porque os meus afetos, eles acontecem nas relações. Nós somos seres sociais. E quando eu nasço dentro de um ambiente social, que é a minha família. E normalmente os adoecimentos, eles acontecem nesse lugar, né? Os primeiros adoecimentos. Por quê? Porque uma criança, ela tá ali, ela tá lançada, eu sou psicólogo existencial, então a gente fala de um ser lançado no mundo. Então eu fui lançado no mundo e nesse lançamento eu fui lançado em um ambiente. E esse ambiente ele vai proporcionar a minha saúde ou meu adoecimento. Falando de uma criança, que ela não tem ainda uma definição de como lidar com isso. Então, aqueles afetos, eles vão começar a ter uma resposta na minha vida, na juventude, na vida adulta. E a forma como eu lido com isso, com aqueles afetos do início da minha vida e com os afetos atuais, vão definir saúde ou adoecimento mental. Então, resumindo, o que é saúde mental? É a condição como eu encaro a minha existência. E quais são Condição os, emocional. sim, e quais são os sinais, pastor, assim, que eu sei que eu tô começando a perder minha saúde mental? É. A gente chama. Existe uma expressão na psicologia que é regulação emocional. Então, quando a gente fala de angústia, de estresse, de ansiedade, tudo isso está diretamente relacionado à minha existência. Então, todo mundo que existe vai passar por isso. Como eu sei que isso está me afetando negativamente? Quando eu começo a não
conseguir lidar com isso. Quando eu começo a não dar conta. Quando a ansiedade... Bom, ansiedade é um tema recorrente, né? Uhum. Todos nós temos ansiedade. Por exemplo, eu estou aqui no primeiro podcast, dando início a esse processo aqui com vocês. Eu fiquei ansioso. Eu fiz uma viagem de 1 hora e pouquinho de Valadares aqui, eu fiquei ansioso. Como que vai ser? Como que, né? Será que vai ser bacana? Será que as pessoas serão alcançadas? Será que vai ser efetivo? Normal, né? Um friozinho na barriga. Isso é ansiedade. Agora, se eu chego aqui e eu começo a tremer, o coração acelera, eu viro para você e falo, pastor, eu tô passando mal, me dá uma água, me chama o SAMU, eu preciso fazer uma respiração, eu tô ansioso. Então, quando essa ansiedade ela sai do meu controle, é sinal de que há um adoecimento em vista. Então, não é o que acontece comigo, é como eu reajo àquilo que acontece comigo. Dores, perdas, problemas, adversidades, eu, você, os nossos ouvintes, todos vão passar por isso. Então, quando eu percebo que tem alguma coisa errada, quando eu começo a ter uma resposta negativa daquilo que eu estou vivenciando. Começa a evitar determinados ambientes. Talvez, por exemplo, você poderia chegar num nível de ansiedade tal que você recusasse o convite, né? E você não quisesse estar aqui ou criasse, né, uma série de situações para evitar isso. Esse é um sinal de que você já não está conseguindo lidar mais com essa ansiedade de uma forma saudável. Sim, esse pode ser um sinal de um transtorno específico, né? Porque quando a gente fala de saúde mental, existe uma gama de transtornos que estão relacionados, desde os problemas que são puramente emocionais até aqueles que são neuronais, que tem a ver mesmo com a questão física. Um medo, por exemplo, de exposição, um medo de socialização. A gente pode estar falando de algumas fobias específicas, fobia social, por exemplo. Então, uma gama muito grande de percepções que precisam ser vistas e revistas, né? Porque tem que haver uma recorrência para a gente poder definir um adoecimento ou não. Situações específicas, Fred, por exemplo, digamos que eu tenha vivenciado alguma situação muito específica hoje pela manhã. Então, acordei e recebi uma notícia devastadora. Eu estava preparado para vir, pronto para estar aqui com você e tudo. E aí essa notícia me abala num nível que eu perco a vontade ou mesmo fugiu a palavra, mas eu perco eu não posso usar essa palavra aqui porque nós estamos no meio de crente. Fica à vontade, doutor. Vamos lá, pode rasgar o verbo. Então tá, então eu vou rasgar. Eu perco o tesão, né? Uhum. Porque senão, não, por favor, não me interprete mal. Mas é exatamente para expressar isso, que é uma pulsão, uma vontade, um desejo. Eu estava muito ansioso para estar aqui, né? Eu tive que manejar situações para estar aqui pela manhã. Então, e de repente isso acontece e eu perco esse tesão. Eu perco isso. Quer dizer que eu estou adoecido mentalmente? Quer dizer que isso... Não. Quer dizer que naquele momento eu tive um afeto específico, uma situação específica que me proporcionou essa condição. Todo adoecimento... E é uma situação muito bem clara, você consegue identificar ela. Claro, claro, é por isso. Olha, Fred, eu não vou poder ir, aconteceu uma situação aqui, eu estou muito abalado, até para eu dirigir vai ser complicado, então eu queria que você me entendesse, e tudo bem, né? Porque essa autoleitura, que é o autoconhecimento também, ele é fundamental para o equilíbrio das nossas emoções, para o equilíbrio da saúde mental. Tá? Então eu não posso definir, porque às vezes você tá participando com a gente aqui e pensa assim, eu vivi isso hoje, quer dizer que eu estou doente mentalmente. Não. Todo adoecimento mental, ele passa por uma análise, por uma fundamentação, tem todo um processo, tem todos os requisitos para a gente realmente definir se é um adoecimento ou não. E quando é que eu sei que é hora de procurar ajuda?
quando esse mesmo sintoma vem de uma notícia devastadora, mas que eu não consigo identificar a causa. Por exemplo, eu não sei o que que aconteceu, mas eu não queria estar aqui. Qual que é o sinal que assim, ó, agora é hora de procurar ajuda antes que fique pior? E aí, vamos lá, eu vou fazer coro, né? Vai, vamos Com a lá. minha, É, a hora de pedir ajuda é toda hora. Todos nós precisamos de ajuda, né? O falar do que eu sinto, o expressar as minhas emoções, por isso que um ambiente saudável, e quando a gente fala de igreja, né, cara, como pastores que somos, a igreja precisa ser esse lugar. A gente precisa. Quantas pessoas que você conhece que não confiam nos seus pastores? Quantos pastores que não são confiáveis a ponto de ouvir a dor de uma ovelha, né? Eu quando era pastor conciliar, quando eu participava de um concílio, hoje, graças a Deus, desculpa a minha expressão, mas eu sou liberto disso, graças a Deus. Mas quando eu participava disso, eu não podia compartilhar a minha dor com o meu líder. Eu não podia contar para ele o meu pecado, porque poderia ter uma sanção, uhum. eu poderia ser tirado daquilo que é o meu prazer, que é o pastoreio. E aí eu não tinha para quem contar, porque se eu contasse para um amigo, eu seria julgado, um amigo ministerial. Se eu contasse para o meu líder, eu poderia ser afastado, né? E não querendo criar acusações contra aqueles que me lideraram, mas é porque é um conceito religioso criado, né? Talvez não, e eu tive experiências com pastores que foram realmente que cuidaram de mim de forma muito espetacular, como hoje sou cuidado. Então, mas existe isso, né? Você não tem um ambiente saudável. Por exemplo, será que eu consigo contar para minha esposa um sofrimento? Será que uma esposa pode contar para o marido uma dor emocional? Por exemplo, que ela foi abusada sexualmente na infância? Será que ela tem essa liberdade? O marido é um ambiente seguro para ouvi-la? Será que uma filha, um filho pode contar em casa que está sofrendo bullying na escola? Então, o ambiente saudável é o melhor lugar para se estar. E quando eu gero esse ambiente, quando eu proporciono esse lugar, né, as pessoas vão se sentir seguras para abrir o seu coração. Todos nós carregamos dores, gente. Todos nós. A dor a dor emocional, ela não é de pessoas Não específicas. tem privilegiado, Não, não não tem. tem. E o que a gente precisa. Então, quando é que eu procuro ajuda? Sempre, toda hora. Eu guardo muito uma frase da pastora, se eu não errar o nome, Elisete Malafaia, que é a esposa do Silas. Ela é, ela é psicóloga. E ela falou assim: sabe por que surgiram os psicólogos? Eu ouvi ela dizendo isso. Porque acabaram os amigos. Nossa, Isso é muito forte. é verdade. Então, a sua pergunta, quando é a hora de pedir ajuda? Toda hora. Toda hora. Então, e o lugar que nós estamos é fundamental para a nossa saúde mental. A gente permanecer num lugar que não era para nós estarmos é danoso para a nossa saúde. Nós estarmos num lugar seguro é benéfico para a nossa saúde mental. É isso. Basicamente isso. Porém, vale algumas ressalvas. É isso, mas não é só isso. Exatamente. Por quê? Como a nossa autenticidade, ela faz com que a gente encare todo e qualquer tipo de ambiente. Então, em algum momento da sua vida, da sua história, você vai estar em um ambiente disfuncional. Vai acontecer. Um exemplo, nós somos aqui do interior, a gente não enfrenta engarrafamentos absurdos. Mas imagina quem mora numa capital. E aí você está ali no trânsito, um percurso que você gastaria 20 minutos, por causa do engarrafamento, você vai gastar 3 horas. Você não tem controle daquele ambiente.
Você não consegue mudar aquela estrutura. Ela tá ali. E você tá lançado nela e você simplesmente tem que viver nela. Porque você foi lançado nela. Então o que você tem que fazer? É o que a gente chama de autocontrole. Eu estou aqui e aí, se eu não controlo o ambiente externo, eu vou controlar o ambiente interno. Então a sensação, nós precisamos da sensação de controle, ela é indispensável para nós. Muitos dos adoecimentos que acontecem, eles são frutos exatamente de perda de controle. Se eu não controlo o ambiente externo, eu mantenho o meu controle interno. A figura do engarrafamento, eu coloco um podcast ali no carro para ouvir durante o engarrafamento. Eu faço uma ligação para alguém que eu amo. Para alguém que tem muito tempo que eu não vejo, e vou bater num papo ali, sabe? Então, ou seja, eu assumo o controle, ok? Então, não é sobre o ambiente que eu estou inserido, simplesmente. Claro, se eu estou num ambiente, num relacionamento disfuncional, abusivo, eu vou me manter nesse lugar? Não. Eu posso sair? Eu saio. Agora, eu estou num ambiente onde eu não tenho controle. Você trabalha numa empresa onde tem um chefe abusivo. Só que você depende de estar ali para colocar o pão na sua mesa. É um lugar que você vê uma projeção e que você pode, daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, você sair daquele lugar e ir para um outro setor com uma possível promoção. Então você mantém um controle interno. Você não deixa, desculpa te cortar, você não deixa aquele ambiente te afetar. Isso aí, então, quando a gente consegue reconhecer esse ambiente que faz mal pra gente, a gente precisa se proteger de alguma forma. Então, é como se a gente usasse uma capa impermeável naquele lugar, que a gente se protegesse. Tá chovendo, eu sei que tá chovendo e eu vou precisar me expor a esse ambiente. Então eu coloco uma capa de chuva, um guarda-chuva, porque ele é transitório. Agora, é um ambiente que, uma vez identificado, a gente não pode se expor a ele por um longo prazo, porque uma hora ele acaba, né, penetrando nessa, né, acaba nos afetando, né, mesmo com... Dizer que você vai conseguir essa proteção total soa até utopia. Porque nós somos seres influenciáveis. De alguma forma. E afetáveis, né? E afetáveis. Muitos vídeos seus na internet, você começa com essa palavra, posso te afetar? Ei, posso te afetar? É o meu jargão, né? É exatamente isso. Então, de alguma forma, você vai ser afetado. Isso é fato. Mas a frase que norteia o existencial não é sobre o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Qual o problema? Eu estou no ambiente do trabalho, onde eu tenho um líder abusivo. E aí eu vou absorvendo, eu chego em casa e desconto na minha família. Uhum. Então eu estou lidando de forma disfuncional com isso. Tá ali, eu vou guardando. Eu estou lidando de forma disfuncional. Então eu tenho que ter uma vazão das emoções. Eu tenho que expressar o que eu estou sentindo, falar de forma educada o que eu estou sentindo, falar o que é desconfortável, né? Eu tenho que deixar vazar de uma forma efetiva, porque senão em algum momento você vai e aí você não aguenta. Então a gente tem que entender essas coisas. Somos afetáveis, vai de alguma forma nos tocar, mas a forma como eu vou lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. Muito bem. Você falou aí, pastor, que no meio cristão, né? E aí você citou os pastores, né? Que às vezes não tem esse ambiente seguro, até mesmo entre eles, né? Entre nós. Muitas vezes a gente não se expõe, né? Perto de um colega, porque não se sente seguro. E muitos irmãos da igreja também não pedem ajuda aos seus irmãos da igreja ou aos seus pastores por algum receio, né, de como vai ser recebido isso. Você deu o exemplo de marido e mulher, né? Até que ponto? Então você pensa, se num relacionamento íntimo assim, né, tá em um relacionamento de marido e mulher, às vezes a gente evita, né? Você vê pessoas evitando se expor. Você vê que no meio cristão
resistência em pedir ajuda também tem nos afetado vamos falar, entre os cristãos, né? O número de problemas de saúde mental e emocional, como é que é em relação aos demais? Não tem diferença? Tem diferença? Ajuda psicológica e psiquiátrica no nosso meio ainda é um tabu? Bacana demais você falar isso, porque existe um legado maldito no nosso meio que são princípios religiosos que nos mentiram, que criaram conceitos errados, conceitos que fantasiaram mesmo a nossa vida, fantasiaram a nossa condição de fé. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. Todos nós. A primeira coisa que a gente precisa entender, Deus não é para crente. Deus é para a humanidade. A religião é para os religiosos, mas Cristo não. Cristo ele não veio estabelecer uma religião, ele veio estabelecer um modo de vida. Como viver acreditando em um Deus, crendo nesse Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E a fé hoje, ela é estudada cientificamente como um instrumento poderoso de cura, de apoio. A fé hoje, ela é recomendada, né? E isso é claro. Então, todos nós, se a gente olhar para os seres humanos, todos nós estamos expostos às mesmas condições. A depressão, ela não é uma prerrogativa de quem não tem Deus. Pelo contrário. Não, pelo contrário, não. É na mesma condição, né? E o contrário, ele acontece quando o cristão, o crente, ele não admite isso. Eu já atendi, cara, eu tenho um caso que eu conto que até hoje me afeta de forma profunda, que foi uma garota com síndrome de Tourette, que ela chega para mim porque eu sou pastor e nosso primeiro encontro, a mãe me mostra um vídeo dela com ataques, sofrendo ali por causa da síndrome, e um pastor com a mão na cabeça dela expulsando demônio. Até aí tudo bem, porque até aí eu entendi o pastor. Ele não sabia que existia essa doença, esse adoecimento. O pior foi quando eu perguntei para a menina. Eu peguei o vídeo e falei, isso aqui. Ela disse, eu estava endemoniada mesmo. Meu Deus. Ela acreditou nisso. Ela acreditou. E aí que vem o grande problema, né? Mas, graças a Deus, ela passou por um tratamento bem bacana comigo, bastante tempo. E hoje é uma menina que lida com o dia a dia, continua sendo cristã e lida com o dia a dia e com a síndrome de uma forma muito, muito equilibrada, né? É uma vitória, eu carrego como uma grande vitória profissionalmente falando e espiritualmente falando. Porque eu tirei dela aquele conceito errado e expliquei para ela que era uma questão de adoecimento, né? Então, a gente precisa entender isso. Todos nós estamos sujeitos a isso, submetidos a isso. Não é diferente para o ímpio, para o cristão. A Bíblia diz isso, que vai acontecer com todo mundo, né? E a gente precisa entender que a psicologia tem um monte, gente, tem um monte de besteira acontecendo, como tem um monte de pastor falando um monte de bobagem. Tem para todo mundo. Para todo mundo. Mas a psicologia é uma ciência divina. Olha só. A psicologia é um instrumento de Deus para cura. Se todo mundo entendesse isso, que um profissional de psicologia ele é uma ajuda poderosa para cura, para mudança, para transformação, para alívio de sintomas, para remissão de dores. É só entender isso, é possível. Então não é depressão é do diabo, não é, depressão é do ser humano. Ansiedade é do ser humano. A gente vai ver na Bíblia isso, cara. Elias
Elias é um exemplo, eu gosto de citar Elias, porque Elias é um exemplo claro. O cara acabou de vencer, de matar 450 profetas, de ver fogo cair do céu. Ele acabou de viver experiências poderosas, e daí a pouco Elias está dentro de uma caverna, sozinho, chorando e dizendo: Deus, o Senhor me abandonou. Pedindo a morte. Matou todos, morreram, eu estou sozinho. Qual era a condição de Elias naquele momento? Uma condição depressiva. Né? Então a gente precisa só entender isso. Todos nós precisamos de ajuda. Ô, pastor, Desculpa. Não, vamos lá. Porque você falou sobre a psiquiatria, né, dentro da psicologia, e eu não respondi isso. Então, não é só a condição psicológica. Os profissionais da psiquiatria, porque a gente pensa assim, psiquiatra é para doido. Antes psicólogo é para doido, hoje mudou um pouquinho, agora psiquiatra é para doido. Não, não é. A medicação, ela é um socorro bem presente na angústia. Quando eu não estou dando conta, entra-se com a medicação. Porque a medicação é o quê? É uma complementação daquilo que está me faltando. E por que está faltando? Pela condição emocional, muitas vezes. Pode ser pela condição vitamínica, pela condição física. Eu tenho que ir lá fazer exame de sangue, fezes, urina, saber como que está, né, os meus hormônios, as minhas vitaminas. Às vezes está faltando alguma coisa. Então, a medicação, a intervenção medicamentosa, a intervenção de um psiquiatra, de um neurologista, é extremamente importante. Como que isso funciona na prática? Eu recebo um cliente, um paciente no meu consultório. Essa semana, por exemplo, eu posso contar de uma experiência dessa semana. Eu recebi uma pessoa no meu consultório essa semana. Ela foi encaminhada por outra pessoa. E quando ela sai, eu procuro a pessoa que a trouxe e falei: olha, primeiro passo é marcar uma consulta com um psiquiatra. Porque essa pessoa, ela precisa de uma intervenção imediata, medicamentosa, para que não aconteça maiores prejuízos. Uhum. Então, o medicamento, ele é um socorro. Não é um socorro para a vida toda, mas é um socorro para aquele momento, para a pessoa conseguir se equilibrar e, a partir daí, lidar com com o seu adoecimento. Claro que existem transtornos, uma esquizofrenia, um TDAH, o espectro autista. São situações em que, possivelmente, a pessoa vai ter que ser medicada a vida toda. Porque a condição dela tira algumas coisas que ela precisa. E a medicação vai dar isso. Tá? Então, sim, psiquiatra, psicólogo, isso tudo é de Deus, meu irmão. E Deus aí, que criou todas as coisas. Amém. E o trabalho conjunto desses dois profissionais é que vão acelerar o tratamento, é que vão acelerar um processo de cura, né, de equilíbrio. Sim. É sempre importante, né? Ou não, tem casos que é especificamente do psiquiátrico, ou caso especificamente do psicólogo, ou cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada indivíduo, ele vai ter ali uma intervenção. A gente hoje fala de cuidados, por exemplo, cuidados multiprofissionais, né? Quando coloca-se uma neuropsicopedagoga, uma TO. Então, a gente vai agrupando profissionais para um cuidado específico. Existem casos que vão exigir um tratamento mais apurado, com vários profissionais, com várias técnicas. Então, a gente precisa entender o caso. Tem casos, quando a gente fala que é um caso só para psicologia, por exemplo, porque é um adoecimento específico mental, é um momento que a pessoa está vivendo, não é uma condição de um transtorno que vai perdurar pela vida toda. Às vezes é um pós-trauma, né? Também, né? Existem coisas que são tratadas específicos ali, por exemplo, a elaboração de um luto. A pessoa sofreu uma perda irreparável. Ela vai fazer uma elaboração do luto. Aí ela vai ter que tomar remédio, ir para o psiquiatra, para o neurologista. A não ser que o não saber lidar ou não conseguir lidar com o luto promova outros adoecimentos, algumas comorbidades, né? Aí que vai... Mas às vezes não, às vezes é só a elaboração de um luto. O profissional da psicologia ele vai
ajudar nessa elaboração e está resolvido o problema. Entende? Então, há casos e casos. A medicação, né? Às vezes a gente vê muita resistência ao uso de medicação, principalmente quando é receitado por um psiquiatra, né? Às vezes a gente vê. A gente pode comparar a medicação com um tratamento, por exemplo, ortopédico. Imagina assim, eu quebrei a perna. Então, qual é o processo de calcificação do osso? Eu vou ter que engessar a perna. Dependendo do caso, eu vou ter que ter haste externa, né, para ajustar ali. E eu sei que por um determinado tempo eu vou estar com a perna imobilizada, com a perna com uma haste externa, alguma coisa, mas que aí isso é temporário. O medicamento pode ser encarado dessa mesma forma? É como um suporte para que as coisas se ajeitem? Você já respondeu. É isso, é porque é temporário. A medicação é uma intervenção temporária. Como eu disse, existem alguns casos que vai ter uma necessidade de um uso contínuo de algum tipo de medicação, tá? Algum inibidor de serotonina, por exemplo, alguma medicação específica, né, para a pessoa conseguir lidar com o seu dia a dia. Mas a grande maioria das intervenções medicamentosas, elas são temporárias. Qual é o problema nosso? É que a gente faz da medicação uma muleta. A gente escora nela e tem pessoas que se tornam, por isso que a gente fala de dependência, né? Se tornam dependentes daquela medicação. Engessou a perna e não quer tirar o gesso. Não quer tirar o gesso, né? Porque se torna confortável. Sim. Né? E aí, isso aí é uma questão interessante. Quem está em tratamento precisa entender que o medicamento é para colocar ele em condição de luta e em condição de se equilibrar de novo e que não é o medicamento a salvação? Ou o medicamento é a salvação? É aonde entra a psicologia. Porque o instrumento da psicologia é exatamente te levar a uma condição de aprender a lidar com aquilo que você não estava conseguindo lidar. Então a medicação, ela vem, ela intervém, ela te ajuda a equilibrar, né? A ter consciência, a ter condição de lidar com aquilo que você está vivenciando. E aí entra o processo terapêutico, que o processo vai construir em você a condição de lidar com isso de forma efetiva, né? Não pode ser, você não pode se tornar ou condicionar a sua existência à intervenção medicamentosa, tá? Ela é essencial para momentos específicos. E aí vale ressaltar, a gente usa muito, por exemplo, falamos várias vezes aqui da palavra cura. Uhum. A gente sabe que dentro de um contexto da psicologia, a cura é uma utopia. Uhum. Mas por que a gente usa essas expressões? Porque se você tem altos sintomas, ansiedade, por exemplo, é um caso desse, né? A intervenção medicamentosa, ela é específica para um tempo, né? E aí você vê a remissão dos sintomas. Uhum. Daqui a pouco você está sentindo algo, mas é tão leve, tão tranquilo, que você lida com isso de uma forma muito tranquila. E aí, como que a gente vai chamar isso? A gente chama popularmente de cura. Cura. Que é um momento em que você vai fazendo uma retirada gradual de medicamentos e a pessoa vai se acostumando de novo. E aí a importância do profissional da psiquiatria. Sim, sim. Por quê? Muita gente, eu tô bem. E para de tomar o remédio. Sim. A gente leva sempre, traz a medicina, é o uso, por exemplo, de antibióticos. Você vai no médico, você tá com a infecção, ele fala assim, ó, você vai usar isso aqui por 10 dias. No terceiro dia você já tá bem. É uma garganta inflamada. No terceiro dia já tá bem. Ah, não vou tomar mais remédio, não. O que vai acontecer? Dias depois a infecção tá de volta, porque é bactéria. Tá ali. Ela só perdeu força, mas ela continua lá. Vamos falar da nossa categoria aí, da nossa classe. Eu sei que você atende pastores, né? Eu sei que você costuma, né, receber pastores, ajudar pastores, acompanhar pastores. Você tem esse trabalho. E como é que tá a saúde emocional? Como é que tá a saúde aí dos nossos pastores, a saúde dessa turma aí que
lida não só com seus problemas, né, mas muitas vezes com outros problemas, com outras questões, e também ajuda muita gente, né? Como é que tá aí a saúde nossa, pastor? Se eu pudesse, eu acho que eu posso dar um conselho para os pastores: façam psicologia. Estudem. Sabe por quê? Um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida, recebi muitos presentes maravilhosos, minha família é um deles, mas a psicologia ela é um presente de Deus para mim. Por quê? Como profissional da psicologia, eu aprendi a lidar com a dor do outro como a dor do outro. A gente confunde muito o que é empatia, né? E a expressão bíblica, né? Levai os fardos uns dos outros, chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Se a gente for examinar a palavra, a gente vai entender isso de uma forma muito clara. Fred, eu não vou levar o seu fardo se você não ir comigo. Porque se eu tô levando para o lugar que eu tô indo. E se eu tô indo para um lugar e tô levando o seu fardo, é porque você tá indo para o mesmo lugar. Você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Então nós estamos indo juntos. Chorar é com os que choram. Então você tá aqui comigo agora chorando, eu tô chorando com você. Você vai embora, eu paro de chorar. Porque você não tá aqui comigo mais. A dor não é minha, é sua. O problema nosso, ministerialmente falando, o problema de pastores é carregadores dos outros. A dor do outro, pastor, meu amigo, é do outro. Não é sua. Então, eu cito muito isso no consultório. Eu atendo a pessoa ali no consultório e eu falo, olha, quando você sair daquela porta, a sua dor vai embora com você. Até porque eu tenho outras dores para ouvir agora. Né? Então, empatia não é carregar a dor do outro. Empatia é validar a dor do outro. Eu sei o que você está sentindo. Eu estou sentindo agora o que você está sentindo, mas o que eu estou sentindo não é meu, é seu. E por isso nós temos, olha, quando a gente fala, por exemplo, de burnout, as duas classes mais afetadas pelo burnout é professores e pastores. Por quê? Porque absorvem a dor do outro. Será que, assim, pastor, muitas vezes, e aí isso é interessante, né? Tem vezes que o pastor quer resolver um problema da pessoa que a pessoa não quer resolver, né? Então, aí é aquela história do escoteiro, né? Você já deve ter ouvido contar. Os escoteiros voltaram lá para a sede, né? E aí o líder pergunta, né? Qual foi a boa ação do dia, né? Aí um falou assim, não, eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. E aí eles estavam em 3, né? E você? Ah, eu ajudei ele a ajudar a senhora a atravessar a rua. E o terceiro? Não, eu ajudei os dois a ajudar a senhora. Mas 3 escoteiros para ajudar uma senhora a atravessar a rua, é que ela não queria atravessar. Então, às vezes, a gente tá querendo atravessar quem não quer ir para o outro lado, né? Você acha que, às vezes, essa luta nossa de assumir tanto, né? E aí é o que você falou, às vezes a gente assume o choro, quem estava sofrendo para de chorar e a gente continua chorando por ela e querendo resolver. Você acha que tem um ponto aí? E aí a psicologia ajuda nesse entendimento, né? Até onde você consegue lidar com o outro e até onde é o outro que tem que... Isso é fantástico, porque a gente precisa entrar para um lugar de muita clareza nessa condição. Primeiro, Fred, a gente precisa respeitar a existência do outro. Sabe? É aquela condição, vamos falar de relacionamento conjugal de novo, né? Uma área que eu trabalho muito. É aquela condição em que a pessoa está submetida a um padrão de vida que ela quer estar. E você quer tirá-la de lá, mas ela não quer sair. E eu preciso respeitar, porque essa é a forma que ela existe. Se na minha condição pensante está errado, isso não quer dizer que para ela esteja errado. E aí eu respeito a forma como ela existe. Não, mas você não pode aceitar isso. Ontem, no nosso discipulado de homens... Felicidade é individual, né? É individual. Ontem, no nosso discipulado de homens, eu falei para os homens uma coisa muito interessante, que eu disse para eles assim, olha, é
eu pego muito pesado com os homens lá da igreja, assim, a gente tem é um encontro muito bacana, muito aberto, né? Eu acho que, talvez espelhado no que você faz, né? O Teleios. E eu disse pra eles, sabe por que que a sua esposa aceita o marido ruim que você é? Porque você é o melhor que ela teve. Porque ela nunca teve nada melhor do que você. Então ela aceita um cara burro, ignorante, arrogante, porque ela não tem uma figura melhor. Eu tenho 3 filhas e eu falo com as minhas filhas, falo, olha, case com alguém que seja melhor que eu. Eu tenho uma filha já casada, eu sempre cito o Magno, né? Que no dia do casamento, eu fiz o casamento deles, foi maravilhoso. E na hora que eu tô ali encerrando, ele virou pra mim e falou assim, eu sou melhor que você. Ah, E eu disse pra ele, é mesmo. Por isso a minha filha te escolheu. Então, tem muitas mulheres que estão debaixo de uma condição horrível, mas é porque ela não teve nada melhor. E ela não tem conhecimento de que existe uma vida melhor. E ela aceita qualquer coisa. Então e aí eu preciso olhar para isso e respeitar isso. E entender que é a forma que a pessoa existe. Claro que, como pastor, como nós que cremos em Deus e sabemos que Deus tem uma vida melhor, eu posso apresentar uma vida melhor. Mas eu não posso apresentar uma vida melhor pegando a pessoa e tirando ela daquele lugar. Eu tenho que passar um filme. Eu tenho que, por exemplo, ser exemplo. Olha como eu vivo. sim. Olha como a minha esposa vive. Olha como nós somos. Olha a minha casa, olha a minha família. E nós, pastores, somos modelos para os fiéis, né? Então, é a nossa condição de vida ser um modelo para que a pessoa olhe e fale, cara, eu quero ser igual o Fred. Eu quero ser um marido tal qual ele. E a pessoa escolher mudar. Não querer mudar o outro, mas a pessoa querer mudar. E nós, pastores, a gente sofre muito por causa disso. Porque a gente quer mudar as pessoas a qualquer custo. E as pessoas não querem mudança. E tá tudo bem. O que salva não é a forma que eu vivo. O que salva é crer em Cristo. Eu acho que nesse aspecto aí a gente tem 2 pontos, né? O primeiro, quem sabe o que é melhor para você é você. Eu não posso achar que eu sei o que é melhor para você, melhor do que você. Sim. E o segundo ponto é que muitas das circunstâncias que a gente não entende o porquê a pessoa se submete a isso, é porque tem um ganho secundário ali, né? Tem um ganho secundário que a gente não conhece. Então, muitas vezes a pessoa não quer progredir no tratamento, porque a partir do momento que eu melhoro, as responsabilidades começam a voltar para mim. Exato. Então, estar em tratamento me traz um ganho secundário e me deixa num lugar de conforto. Uhum. Você percebe isso também? Você consegue identificar isso? Que às vezes a pessoa... E assim, não, e muitas vezes a gente sabe que não é por mal, né? Às vezes a pessoa, ela consegue se enganar e permanecer nisso para não perder o ganho secundário. Você consegue perceber isso? Às vezes a pessoa que está sabotando até o próprio tratamento para que ela não avance nesse tratamento, porque o ganho secundário ali está deixando ela num lugar... Nós somos seres que vivemos por interesse. Essa é uma realidade. Você não me convidou aqui por outro motivo que não fosse um interesse, de ter um pastor, um psicólogo. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu estou aqui porque eu estou interessado. Estou interessado em tocar pessoas. Eu vou deixar o meu @ aí depois para as pessoas me seguirem lá no Instagram e aumentar os meus seguidores. Sim. Seguir, inclusive, aí eu já vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui. O senhor mora e atende em Valadares, né? Sim. Mas atende gente do mundo inteiro. Eu já tive lá no seu consultório e você estava com agenda para daqui a pouco. A gente teve que antecipar nossa conversa porque você ia atender uma pessoa que estava na Itália. Sim. Né? Então, hoje em dia, essa barreira não existe mais, né? Essa barreira física. Então, já vou até fazer uma propaganda aí. O pastor me ajudou muito, né? Então, fica... Depois nós vamos deixar telefone, Instagram, site, o que tiver aí, Sim. telefone do consultório. E é isso. É um interesse? É um interesse. É um interesse que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho genuíno. A Bíblia diz, Paulo ele fala que o evangelho que chegou até nós é o evangelho completo.
Então, ele me afeta em todas as áreas da minha vida. Então, a gente precisa entender isso, né? Nós somos seres de interesse. E aí tem pessoas que, pelo interesse, querem se manter. Eu faço menção de uma situação que eu vivi na minha adolescência para a juventude. A gente tinha um projeto social na igreja muito lindo. Era um grupo muito bacana de jovens e a gente levava cestas básicas para as pessoas. E tinha um casal que eu nunca vou esquecer, porque o marido era um cara muito forte, um cara brutão. E a gente chegava lá para entregar a cesta básica e ele estava sentado numa cadeira no quintal, numa casa pequena, mas um quintal bem grande, com bastante árvores e tal. E a esposa normalmente varrendo aquele quintal, porque tinha muito pé de manga. E ele sentado numa cadeira, fumando. Cigarrinho lá e tal. Em plena segunda-feira, 3 horas da tarde. E aquilo foi incomodando a gente, porque a gente levava a cesta lá sempre. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu falei, não, peraí, a gente precisa... E eu corri atrás e arrumei um emprego. Falei, vamos lá levar para ele essa boa notícia. E quando nós chegamos e demos a boa notícia, ele nunca mais voltou na igreja. Ele não queria emprego. Ele queria continuar naquela condição. Eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda hoje de uma forma bem reduzida, mas trabalho há muitos anos com pessoas em condição de rua, situação de rua. E, cara, pensa na galera difícil de lidar. Eles não querem sair da rua. Eles ganham mais do que a gente. Não paga imposto, não se preocupa com nada e tem dinheiro no bolso para fazer o que eles quiserem. Eles ganham. Tem comida de sobra para perder, porque toda hora tem alguém ali dando. Então, infelizmente, essa é a condição humana. E vou dizer mais, Fred. Se a gente fazer uma autoanálise, nós vamos encontrar em nós muitas situações assim. Tá? Então, a gente precisa entender, e por isso que eu amo crises. Pensa num cara que gosta de crise, sou eu. Porque toda crise é um instrumento de Deus, e eu vou falar para você que está aí, se você está vivendo uma crise, toda crise, coloca lá que eu quero falar, olhando nos olhos aqui, toda crise é um instrumento de Deus para te tirar do lugar que você está. Toda ela. Você está numa crise, Deus está te empurrando, está te impulsionando. E se você entender isso, você vai para um lugar melhor. Você vai poder orar como Abacuque orou, dizendo, ainda que a figueira não floresça, crise. Ainda que não haja fruto na videira, crise. Ainda que não haja alimento nos campos, crise. A nação de Israel estava sofrendo uma crise. Ele bate no peito e fala, mas eu vou continuar exultando, me alegrando no Deus da minha salvação. Porque ele faz, e aí a gente precisa focar nisso, porque a gente só lembra que ele vai levar para lugares altos. Não, ele fala assim, ó, porque ele faz os meus pés como os da corça. Ou seja, ele me prepara. A crise está te preparando. Romanos capítulo 5, Paulo fala assim, a gente se alegra por tudo que Deus tem feito, pela graça dele que tem nos alcançado, mas também nos alegramos nas tribulações, porque elas geram em nós perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. Então, eu tô passando por luta, meu irmão, tá passando por luta, vai dando glória a Deus, como diz a música. Deus tá te empurrando para um lugar melhor. Não é o que eu tô vivendo, é como eu estou vivendo. Não é onde eu estou lançado, é como eu lido com aquilo que está acontecendo na minha vida. Dores, decepções, todos nós vamos sofrer e a nossa existência passa por esse lugar, cara. E aonde nós vamos chegar depois disso? Né? Depois lugares disso tem altos. Um lugar para chegar. É isso. É isso. Amém. Pastor, a gente mudando de assunto aqui um pouco, mas permanecendo ainda nessa questão nossa, né, de ser humano, de indivíduos, a gente percebeu nos últimos tempos aí um exagero no uso das personalidades, né? Então as pessoas aprenderam a dinâmica de personalidades e aí as pessoas simplesmente passaram a se apoiar nisso, né? Então eu perco a paciência com alguém e falo, desculpa aí, é porque eu sou colérico, eu sou assim mesmo. Os temperamentos. Né? Meus temperamentos. Então, como é que é isso na realidade? Isso é um ponto que a gente precisa para autoconhecimento e a partir disso a gente começa a
vigiar as armadilhas que a gente pode cair nela e trabalhar bem os nossos pontos fortes. Essa questão ainda é assim? Tem novidade aí na academia? Tem novidade no estudo? Como é que está essa questão hoje? Então, o estudo dos temperamentos, que foi muito difundido no mundo todo, né? Colérico, fleumático, sanguíneo e... Qual outro? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Melancólico, né? Melancólico, faltou. Então, Esse. esses temperamentos, eles nortearam muito das nossas ações durante muitos anos. Né? E aí você colocou muito bem, por quê? Porque eu passei a dar desculpas por causa do meu temperamento. Eu ia lá fazer um teste, eu sou colérico. Eu sou sanguíneo, por exemplo. O David né? Dentro dessa medida, sanguíneo colérico, que era considerada a pior mistura que existia. Então, eu sou simples. Não. Então, quais são as características que definem esse temperamento, ou o seu temperamento? É assim. Então, você pega, tinha lá, né, dá para lembrar que tinha um lado as coisas positivas e do outro as coisas negativas. Tinha uma tabela, né, para você se conhecer. Você se media por ali. Então, como que eu vejo isso? Como que a gente tinha que olhar isso? O que é positivo? Então, o colérico é um líder por natureza. Então, eu vou potencializar isso, eu vou utilizar isso de uma forma benéfica. Mas aí o sanguíneo, ele fere pessoas com facilidade. Opa, então eu tenho uma característica ruim. Eu preciso trabalhar isso. Eu preciso controlar isso. Só que essas formas de exame, elas se perderam com o tempo. Hoje a academia, ela trabalha com a nova perspectiva que é chamada do Big Five. Que aí Big Five? Big Five, né? Os 5 grandes modelos ou visões de como eu me vejo, como eu me enxergo, né? E aí eu aconselho todo mundo a fazer. Tem alguns testes na internet que são válidos. Tá? Você consegue deixar um link aqui na descrição para a galera fazer? Eu vou enviar. Vou deixar um link aí, que é um teste bastante confiável, tá? É parecido com o teste dos temperamentos? Mais ou menos? É muito mais elaborado, Sim. muito mais científico. E consegue ele gratuito? Né? Gratuito. Assim. Esse link eu vou deixar para vocês, aí você entra lá e faz o teste. Agora, eu aconselho que você procure um profissional. Sim, claro. Por quê? Porque você pode até se assustar com algumas respostas. Lembrando que, já deixa eu dar uma ideia, porque tem gente que quer fazer o teste, por exemplo, eu tenho 49 anos de idade. Então não adianta eu pegar e fazer um teste com os meus últimos 5 anos, ou os meus últimos 9 anos, porque depois do 40 eu me amadureci muito mais. Então hoje eu sou alguém que controla muito mais as minhas emoções, que regula muito mais as minhas emoções, que lido muito mais com os meus defeitos, né, de forma a contê-los, a mantê-los inertes. Então eu não posso fazer recorte. Eu preciso fazer uma dinâmica de teste da minha vida. Eu pego a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida adulta, e aí eu faço baseado nisso. Então, ouvir os pares é importante, ouvir a rede de apoio é importante. Para você, nós fizemos, por exemplo, eu e minha casa, nós fizemos, e aí a gente se metia um no outro. Não é assim bem, não. Você acha que é assim, mas você é desse jeito aqui. Né? E o Big Five, ele vai falar de 5 tipos. Que eu trouxe aqui, o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a afabilidade e consciência. Então, esses 5 Big Five, por isso os 5 grandes, eles vão definir quem eu sou. E a partir daí, quando você fizer o teste, cada um deles, você vai ver qual que você vai... Tem até um gráficozinho, vou te mostrar. Esse é o resultado de um teste que foi feito, não é o meu, mas é o resultado. E aí essa pessoa que deu extroversão no nível maior. Então ela vai lá na extroversão. Consegue virar para a câmera lá? Vamos ver se a gente consegue ver como que seria o teste. Aí, ó. Esse é um gráfico fruto de um teste do Big Five. Cada barra dessa, cada coluna dessa é um dos Big Fives, né? Isso. E aí essa pessoa que desse teste aqui deu extroversão. E aí ela vai descer, você vai ver que quando você fizer o teste,
Você vai lá na extroversão e a extroversão vai te apresentar mais 5 características da personalidade que tem a ver com a extroversão. E aí você vai analisar cada uma delas, entender dentro da extroversão quem é você. Só que nós temos, como no gráfico eu mostrei, a extroversão foi a maior. Mas nós temos os 5 tipos. Todos nós. Como nos temperamentos que falava, nós temos os 5. Os 4, melhor dizendo, né? Porque eram 4. Mas um se destacava, né? O outro era um pouco menos. No meu caso, por exemplo, eu lembro que sanguíneo dava lá em cima, colérico um pouco abaixo e melancólico e fleumático bem rasinho lá, pouquíssimo %. Então pega, faz e você vai se conhecer. O autoconhecimento é o caminho para você melhorar no seu modo de existir. Tá? Então, hoje é o Big Five. Aconselho todo mundo a fazer o teste. Tá, esse teste aí, a gente tem ele gratuito e tem a melhor maneira de se fazer ele com acompanhamento profissional, né? Exato. Qual que é o custo de um teste desse para eu me conhecer e a partir disso... Isso depende também de profissional para profissional, Uhum. né? E aí é lógico que, como em todas as áreas, existem profissionais e profissionais. Mas vamos lá, setembro de 2025, você conseguiria fazer esse teste com um bom profissional em... Vai depender de profissional para profissional. Por exemplo, gira aí em torno de R$ 1.800, R$ 2.000, um teste com um profissional renomado, vamos dizer assim, alguém que já está experimentado nessa área. Mas é muito possível você encontrar algum profissional. Vou dizer, vamos falar de sessões terapêuticas. Sim. Hoje, o CRP ele tem uma tabela. Então, tem uma tabela alta, uma tabela média e uma tabela baixa. Se eu não tiver enganado, a tabela alta hoje de uma sessão terapêutica é R$ 400, 400 e pouquinho. Uma tabela média é 350 e uma tabela baixa é 280, R$ 290, algo desse tipo, né? Mas em Valadares, por exemplo, tem profissionais que fazem sessões terapêuticas por R$ 80, por R$ 100. E bons profissionais, não são ruins não. São pessoas que são bons profissionais. Mas por causa da demanda, por causa do local onde trabalha, por causa do reconhecimento, são vários fatores. Então isso é muito, muito relativo, né? Se eu não tiver enganado também, eu não estou com a tabela aqui do CRP agora, mas testes dentro da tabela gira em torno de R$ 1.200, é algo desse tipo. E aí você sai com o seu perfil bem, né, o seu... Você vai se conhecer. Sim. Agora, o meu problema é que o neuroticismo deu lá em cima e a característica é que eu não consigo lidar com situações, com pressão, com situações onde eu sou pressionado, eu não consigo lidar. Aí eu sei disso. Eu preciso trabalhar isso. O que você vai precisar para trabalhar isso? Você vai precisar de terapia. Então, você vai continuar o processo. Eu, por exemplo, alguns testes para os meus pacientes, eu não cobro. Eu só faço com ele. Eu vou fazer um teste com você aqui para a gente conhecer melhor. Então, eu não cobro. Porque eles já estão ali. São pessoas que estão comigo há 1 ano, 2 anos, em tratamento, em acompanhamento, né? Então, vai depender muito. Muito bem. Pastor, nós para a gente ir caminhando aí para o nosso encerramento, o Setembro Amarelo, né, que a gente falou aqui de saúde emocional, saúde mental, mas o grande apelo do Setembro Amarelo é uma convocação, né, ao não autoextermínio, né, ao não suicídio. Sim. E isso tem atingido, né, todas as pessoas, né? Sem privilégio de classe social, de atividade laboral, nada, tá atingindo todo mundo. E a gente vê, inclusive, isso em adolescentes, né? Um aumento no número de adolescentes com essa... muitas vezes com isso passando pela cabeça deles, né? Qual que é, pastor, assim, como você daria... o que você falaria, né, para alguém que
já pensou em autoextermínio, já cogitou essa ideia ou ainda pensa nisso? Qual é a saída, né, desse desespero que a pessoa tá? A gente começou o podcast falando de ambientes saudáveis. Hoje, o lugar mais perigoso da Terra hoje é a internet. Um lugar mais árido, mais... Mais nocivo. E há quem compara deixar o... Porque você falou de adolescentes, né? Só para a gente entender, o número de suicídio de crianças e adolescentes é muito grande. Não se divulga, o suicídio não é... Não, há um consenso de não se divulgar para não promover, mas o número de suicídio é muito maior do que a gente imagina. E aí, hoje existem situações motivadoras. Por isso, nos adolescentes tem crescido tanto. E um ambiente saudável, um ambiente seguro, é o lugar mais propício para que isso não aconteça. Uma pessoa que começa a ter ideações suicidas, ele não está querendo acabar com a vida, ele está querendo acabar com a dor. E se ele está querendo acabar com a dor, ele está dizendo, eu tenho uma dor. Que dor é essa? Quem conhece essa dor? Com quem essa criança, esse adolescente, esse adulto falou dessa dor? Porque sentir dor é parte da condição humana. Nós vamos sentir dores ao longo da nossa vida. Então, a forma como eu lido com essa dor e com quem eu compartilho essa dor, em qual ambiente eu falo dessa dor, é que vai fazer toda a diferença. Eu vivenciei uma situação onde um rapaz suicidou, e aí quando eu fui ouvir o relato da sogra desse rapaz, ela usou essa expressão comigo. Ela falou assim, ele procurou o pai várias vezes e disse que estava sofrendo. E o pai disse, deixa de ser bobo, menino. Isso é bobagem. Larga isso pra lá. Vai trabalhar, vai virar homem. Meu Deus. E esse jovem chegou ao suicídio. Então, se a pessoa, e aí eu tô dizendo para você que é pai, que é mãe, para você que é amigo, para você que convive com pessoas, o pseudo ou o potencial suicida, ele vai dando sinais. Ele não é, ele dá sinais. Então, se você está percebendo algum sinal, procure ajuda urgente. Urgente, faça uma intervenção urgente. Gere um ambiente seguro urgente. Reconheça a dor que a pessoa... Porque às vezes a pessoa... Quantos que são frutos de bullying? Né? Ah, mas na nossa época... Na nossa época foi na nossa época. Agora, Todos nós passamos por bullying Sim. na escola. Mas naquela época era diferente de hoje. Hoje é diferente. As pessoas estão mais o alcance sensíveis. que a internet tem, né? As pessoas estão mais sensíveis. É um outro tempo. A gente precisa validar a dor do outro. Não é bobagem. Não é bobagem. Então ouça, valide, né? Crie uma rede de apoio poderosa para estar ao lado, para essa que é a realidade. Então vamos lá, para quem já teve a ideação, né? Para quem já teve esse pensamento, a dica é procure ajuda. Procure um lugar seguro. Fale para alguém urgente. Fale para alguém urgente. Ah, mas eles não vão me ouvir. Mas fale. Conte. Deixe claro isso. Olha, isso passou pela minha cabeça. Busque ajuda, né? Busque ajuda. E aí, do outro lado, quem ouve uma pessoa que se abre dessa forma? Como proceder? Porque às vezes a pessoa, né? Nós já ouvimos quantas vezes a pessoa falou, não, quem vai fazer isso mesmo não fala que vai fazer. Quem tá falando só quer chamar atenção. Ah, isso. Como que a gente consegue ajudar quem dá esse grito de socorro? Porque é um grito de socorro, né? É um grito de socorro. É o que eu disse, é validando a dor, cara. É validando a dor.
É a pessoa que passou por uma situação que para você é irrisória, não tem nada a ver, é uma bobagem. Mas não é uma bobagem para ela. Uhum. Então eu valido a dor do outro. Eu entendo que a dor que o outro está sentindo, ela é real. Ele está sentindo aquela dor. Por mais que eu ache que não tem nada a ver, ele está sentindo. Então eu valido essa dor, sabe? Eu trago essa pessoa para perto. Eu gero um ambiente seguro para que essa pessoa se abra. Eu auxilio naquilo que pode ser resolvido. Quantos pais que forçam os filhos a continuarem indo na escola onde a pessoa está sofrendo bullying? Não, cara, muda de escola, vai para um outro lugar. Elabore isso juntos, sabe? É a validação, o caminho mais saudável ou mais funcional é validar a dor do outro. Entender que a pessoa está sentindo e validar. É você dar um grito de socorro desse. E Junto. ainda ser desprezado, No... você, você acaba potencializando, né? Sim. Você deu um conselho para nós, pastores, que todo pastor deveria fazer psicologia, né? Que psicologia é um instrumento de Deus na caminhada, né? Na nossa vida. Você é da linha existencialista, Isso. né? Existencial humanista. Existencial humanista. Então, é, você consegue, assim, agora eu sou psicólogo, agora eu sou pastor, não existe isso, né? A gente sempre é um só, né? Cara, e aí você entrou num assunto que me fascina. Por quê? Eu faço até menção da professora Adriana Portugal. Mulher fantástica. Né? Se ela ver esse podcast, um beijo para ela. Que ela brincava comigo assim, na época da academia. Porque a gente atendia um paciente e era supervisionado por ela. Então eu levava o caso para ela e contava, olha, aconteceu dessa forma, eu fiz tal abordagem, ela brincava comigo assim: "Sai dele, pastor. Sai dele. Você não é pastor, você é psicólogo", né? Então eu achava isso assim, isso foi tão fantástico que ela me ensinou a transitar. Claro que nós somos homens completos. Então nós somos o que somos em qualquer momento. Mas quando você aprende a transitar nesse lugar, o lugar do pastoreio, o lugar do profissional em psicologia. Às vezes eu falo muito porque eu tenho pessoas que frequentam a igreja que vão no consultório, ou melhor, que vão no consultório e que frequentam a igreja. Ah, você é pastor em qual igreja? Eu vou lá fazer uma visita. Sim. E aí, às vezes eu brinco e falo, ó, quem você vai ouvir lá é o pastor David. Então pode ser que aqui no consultório você ouça as coisas a meu respeito, que saem de mim, que são extremamente e estritamente profissional. E que podem, de alguma forma, parecer que está chocando com a ideia de ser pastor. Casos como um divórcio. Eu, como pastor, não quero que ninguém se divorcie. Sim. Mas, de repente, eu tenho alguém lá que eu estou auxiliando a se divorciar. Porque é a escolha que a pessoa está fazendo. E eu preciso ajudá-la nessa escolha. Claro que no meu coração de pastor, tá dizendo, cara, podia restaurar esse casamento podia ser. Mas a pessoa tá fazendo uma escolha, eu preciso respeitar a escolha dela. Então, você aprende a transitar nesse lugar. Né? Eu falar, vai soar assim, é o David que tá falando. Mas eu já ouvi isso de pacientes meus falando para mim. Né? Que bom que a sua religião não interfere no seu profissionalismo. Que bom que o exercício da sua vocação não interfira aqui. E, em contrapartida, tem outros que falam que bom que o meu psicólogo é pastor. Então, é bem isso. É você aprender a transitar nesses lugares. É como você receber uma garotinha no consultório e o seu coração de pai falar mais alto. Porque eu sou pai. Mas ali eu preciso ser estritamente profissional. E eu agradeço muito a professora Adriana Portugal, que me ajudou muito nisso. E aí, uma vez você citou, né? Eu não lembro, mas em um dos nossos encontros você citou um autor que
ele fala que você deve estudar muito, ler todos os livros, estudar, conhecer todas as técnicas e tudo, mas quando for lidar com alguém, for tocar numa alma humana, seja apenas uma alma humana. Você acredita que você está tocando essa alma humana como uma alma humana, mas também com um coração pastoral? Sim. Quarta-feira, no nosso culto, eu vou fazer uma propaganda aqui, Vai né? lá, faz Na terça-feira eu recebi uma homenagem na Câmara dos Vereadores, em Governador Valadares, fui indicado pelo vereador Wilcirley, uma homenagem pelos serviços prestados como psicólogo dentro da saúde mental de Valadares. Me senti muito honrado por isso. Isso foi na terça. Na quarta-feira foi dia do psicólogo, né? E aí nós tivemos culto à noite. E eu falei na igreja, eu brinquei, né? Falei assim, sabe por que eu sou bom? Eu usei essa expressão, né? Eu estava me referindo à homenagem, porque se eu fui homenageado, eu me senti extremamente honrado porque eu fui reconhecido. E eu falei, eu só sou bom porque eu sou pastor. O ser pastor me levou a ser um bom psicólogo. Por quê? Porque tem 25 anos que eu cuido de mentes humanas. E tem 25 anos que eu estudo. Eu comecei estudando psicanálise, eu estudei filosofia, então sociologia. Então são áreas que eu sempre fui apaixonado. E eu sempre lidei com gente. Então o lidar com pessoas me levou para a psicologia. Então eu não tenho dúvida de que eu só sou profissional de psicologia porque antes eu fui pastor. E só é um pastor melhor do que era porque é um psicólogo? Porque é um psicólogo, porque eu sou um psicólogo. Se eu sou hoje um pastor melhor do que eu era, a psicologia foi, como eu disse, um presente de Deus, porque ela fez primeiro eu me conhecer. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. A psicologia, eu falo que o presente da psicologia, o exercício da profissão hoje, ela é só um benefício da academia. Mas, na verdade, o presente que eu recebi foi para mim. A psicologia me fez me conhecer, saber quem eu era. Ela mudou o David. E isso fez toda a diferença na minha vida e no meu ministério. Legal. Pastor, nós estamos caminhando aqui para o final. Quer deixar aí o seu Instagram, o seu contato, consultório? Pode deixar aí, né? Como é que a gente acha você, né? Como é que a gente vai conseguir dar sequência, né? Uma dificuldade que eu tenho, Fred, é por causa do meu nome, né? O meu David é um David especial. Especial. É David com D-H-E-I-V-I-D. Então, D-H-E-I-V-I-D. Então, se você digitar David Torres no Google, David Torres, escrito direitinho, vai me aparecer lá. Né? Tem lá no Google o meu consultório. Tem o meu Instagram, que é David_psicólogo, que é o meu Instagram profissional. Tem muitas dicas boas, muita coisa bacana lá, você pode acessar. E tem o meu Instagram pessoal, que eu coloco coisas da igreja, que é David T. Tem um David Torres, que era o meu Instagram antigo, mas eu perdi ele. Né? Ele foi hackeado. É David T. T de Torres. David T junto. É o meu Instagram pessoal. Tem o Instagram da igreja, que é o CLPA Oficial. CLPA, que é a nossa comunidade lá. Também convido você a acessar e nos seguir lá, os cultos, enfim. E o meu consultório fica na Barão do Rio Branco, 708, ao lado do Hospital São Lucas, em Governador Valadares. Um ponto muito estratégico. E atendo online, como o Fred falou, mundo todo. Tenho pacientes em várias nações do mundo. Então pode contar comigo aí para acessar e ter esse trabalho na área psicológica. E falando para pastores que estão nos ouvindo, existe no meu coração um projeto de cuidado de pastores e famílias. Então você que é pastor, pastora que está me ouvindo aí, pode contar comigo, pode me acessar, que eu vou ter o maior prazer em te atender e poder te ajudar nessa caminhada cujas emoções são afetadas o tempo todo. Amém. Telefone, WhatsApp, vamos lá. 33999726833. Nós vamos deixar tudo na descrição aqui. Ótimo. Eu já falei que nós estamos caminhando para o final, mas sempre
Sempre ainda não é. Pastor, né? Final. Ou tá terminando. Já tá. vai terminar. Vamos lá. Você falou que você tem, né, um trabalho bem direcionado com homens na sua igreja, em que a conversa é muito franca, né? Você já esteve aqui ministrando com a gente. Nós temos um trabalho também de homens, né? A mentoria que chama Teleios, que também é uma conversa muito aberta, né? E a gente tem visto esse movimento, né, de alcançar homens, né? A gente poderia citar vários aqui. Como é que você está vendo esse movimento? Você tem visto esse resgate do sacerdócio, esse resgate da figura masculina? A gente sabe o quanto que é importante, é essencial na vida de uma família, de uma casa, de uma igreja, de uma sociedade, o homem exercendo o seu papel no lugar certo, né? Sim. Você tem visto isso lá? Como é que você está vendo isso? Eu amo o evangelho é completo, né? E eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Ele conduz as nossas ações, né? E a gente está vendo o mover no mundo, trazendo de volta a masculinidade. A estratégia clara do inferno foi desconstruir a imagem do homem. Né? Desconstruir como? Primeiro levou o homem para um lugar totalmente disfuncional, machismo, totalmente disfuncional. Por quê? Para manchar essa imagem. Quando Jesus falou que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz, Jesus estava provocando a gente, né? E a gente precisa ter, a gente precisa ser mais inteligente do que o inferno. E quando você vê a construção social, o que aconteceu? O movimento feminista, quando ele começa, é um movimento muito válido. Cara, é levar a mulher para o lugar que é dela. E aí vieram as distorções do movimento. Por quê? Porque para quebrar a figura masculina, que foi para um lugar disfuncional, homem que manda, tudo é do meu jeito, machista, demais, isso não existe, não é bíblico em momento algum. E aí, o que Deus está fazendo agora? Então vamos lá. Então você acha que houve um movimento pendular, né? Então você tem uma. Eu levo o homem lá em cima. Você leva ele para um lugar que não deveria disfuncional, estar. Completamente disfuncional. Para manchar a imagem dele. Isso. Aí eu levanto o movimento feminista, que é válido, porque vai colocar a mulher no lugar dela. Mas que os exageros colocou o homem numa coleira que qualquer comportamento masculino é tido como tóxico. Exatamente. Por quê? Porque foi tóxico. Porque no querer elevar, estragou. E aí o movimento vem e condena. E condena de forma justa. Porque está errado. Só que se a gente parar para analisar, tanto o machismo quanto o feminismo está tudo errado. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara quando Deus vai dar a mulher para o homem. Fala, eu vou fazer alguém que lhe seja uma auxiliadora idônea. Idoneidade fala de ser par, de estar junto. Lado a lado. Lado a lado, no mesmo nível, no mesmo lugar. Ah, mas o homem é o cabeça. Tudo bem, o homem é o cabeça, mas inclusive foi o tema da nossa conversa há poucos dias lá na igreja, sobre esse lugar onde eu sou o cabeça porque eu estou mais exposto. Uhum. Porque eu represento a minha casa. Quando alguém quer olhar para minha casa, tem que ver o David. Eu estou exposto, mas não quer dizer que eu sou o chefe. Às vezes a minha mulher tem um instinto de liderança muito maior que eu. E eu só preciso fazer com que ela... né? Quantas mulheres hoje estão quebrando tudo aí, conquistando coisas, e o marido só precisa entender isso. Cara, eu sou o cabeça dessa mulher que está fazendo tudo. A mulher é a glória do homem, a Bíblia diz isso. E Deus está trazendo de volta Teleios, Legendários, tantos outros movimentos que estão surgindo aí, maçonaria. E tantos outros, é trazer de volta essa figura que é importante, que gera segurança, que gera proteção para a mulher, para os filhos, para casa, né? E eu louvo a Deus porque isso está acontecendo. Os nossos homens estão voltando a ser homens de verdade, homens teleios. E é difícil esse papel. É. Porque o papel do homem é ser o cabeça e amar a esposa a ponto de dar a vida. Como Cristo amou a igreja.
Então muita gente foge do papel, porque não é um papel fácil. Não é. Não é. Mas é tão prazeroso. Mas que bom que tá resgatando, né? E a conversa com o homem precisa ser direta, né? Tem que ser precisa franca. ser franca, aberta, e isso tem feito bem pra muita gente, né? Tem feito bem pra gente, né? Ontem, quando encerrou o nosso discipulado, um jovem empresário que estava lá, quis mencionar empresário por causa do contexto, ele está sofrendo um divórcio, está passando por um divórcio, né? E aí tem todo o desgaste, porque a empresa, né, bens. E aí ele sentou comigo e falou assim: pastor, se eu tivesse aprendido tudo isso lá atrás, eu não teria perdido o meu casamento. Mas agora ele já está se relacionando, né, e começando um novo relacionamento. E aí ele falou: e eu tô fazendo tudo. Ele contou que um momento lá que tinha que abrir um determinado lugar, que a possível futura esposa foi, ele falou: não, eu faço. Deixa aqui. Não, mas esse é o meu papel. Então, glória a Deus por esse movimento. Glória a Deus, que benção. Agora vamos finalizar, Vamos né? finalizar. Mensagem final aí, pastor. Quem tá nessa luta de saúde mental, nesse desgaste, ideação suicida, deixa aí uma palavra, uma orientação. Setembro Amarelo. Cuidado com a nossa saúde mental, prevenção ao suicídio. Você que tem tido ideações suicidas, procure ajuda imediatamente. Não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de força. Eu sou tão forte que eu busquei ajuda quando eu precisei. Tá? Então busque ajuda, procure auxílio, procure uma igreja séria, homens de Deus sérios, para você abrir o seu coração, para você se lançar. Pastores, procurem ajuda. O índice de suicídio entre pastores tem aumentado a cada dia. Procure ajuda. Conta com a gente. Nós queremos fazer isso de forma muito, muito pontual. Esse é o meu conselho. Amém. Obrigado, Amém. doutor e pastor David, pela presença, nosso primeiro podcast. Espero que esteja sendo um tempo tão abençoado para quem estiver assistindo quanto foi para nós aqui, né? E especialmente para mim. Muito obrigado pela presença, né? Aqui no nosso primeiro podcast, estamos estreando em grande estilo. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu me sinto aí. honrado, né, por começar. Que bom. Foi homenageado na quarta-feira. Na terça-feira, na Câmara dos Vereadores. Aqui nós estamos na máquina do tempo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro. Né? Então nós estamos na máquina do tempo. Então foi semana passada. Semana passada. Na terça-feira da semana passada. Você foi homenageado. Hoje nós já estamos aqui iniciando o podcast. Obrigado pela sua audiência. Obrigado aí pela sua presença aqui conosco. É sempre bom, né, a gente poder trazer, né, pastor, uma mensagem de ajuda, uma mensagem de gente que pode estar precisando, né? Gente que pode estar aí com uma ideação suicida e precisando de uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho. Muito obrigado pela sua audiência, nosso primeiro podcast. Então, ficamos combinados toda segunda às 10 da manhã. Nós estaremos colocando no ar o nosso podcast e começando em grande estilo, né? Setembro Amarelo, podendo ajudar muita gente, levar uma palavra. No próximo também a gente vai abordar esse assunto. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade, por tudo. Deus abençoe, né, o trabalho. Amém. E vamos em frente, né, pastor? Amém. Muita coisa para fazer, né? Isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe.